Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí nessa nossa live da manhã de terça-feira, onde a gente vai discutir um assunto bem relevante, que é o impacto a longo prazo das decisões que a gente toma em situações como essa que nós estamos, situação de crise. Para começar a puxar essa discussão, eu queria trazer à tona um artigo muito relevante que foi comentado muito fortemente no mundo inteiro, começou a chegar no Brasil na semana passada. É um artigo do Yuval Harari. O Harari é o autor de best-sellers como Homo Sapiens, né, Homo Deus e Lições para o Século XXI. Fica já o parênteses, né, que desses três eu recomendo, se puder ler os três, melhor, mas se puder ler um só, é Homo Sapiens. É um livro bem grosso, mas é um livro que cada página vale muito a pena, especialmente nessa situação que nós estamos, numa situação de crise, de incerteza, de entendimento de futuro. Eu acho que ele dá uma visão maravilhosa de como podemos e somos, na realidade, muito maiores do que tudo isso, do que essa crise. E o Harari fez um artigo para o Financial Times, que já já a turma da São Paulo vai colocar aí nos comentários para vocês o link desse artigo, ele está aberto, apesar de ser do Financial Times, que fala o mundo após o coronavírus, né, na versão original, The World After Coronavirus. E eu acho muito importante porque ele colocou o seguinte, ele começa com uma mensagem muito positiva, começa dizendo, olha, essa tempestade vai passar, que bom, todos nós acreditamos nisso também, não é isso? Senão não estaríamos aqui. Mas ele coloca as escolhas que nós estamos fazendo agora, e eu não estou falando só de escolhas de grandes líderes, de nações, etc. As escolhas que nós mesmos fazemos agora podem alterar nossa vida para sempre. Claro que existem as consequências mais óbvias, né, mais nítidas, mais claras, que preocupam a gente, já não é nem no curto prazo, é no curtíssimo prazo, né? Uma delas é o impacto ou os impactos econômicos dessa crise. Emprego, desemprego, PIB, PNB, inflação, são coisas, renda, são coisas que nos preocupam demais, que afetam demais nossas vidas. Inclusive, tivemos uma live ontem aqui nesse mesmo canal com o professor José Cláudio Securato, que abordou esse tema com muita clareza, e ele está fazendo recorrentemente esse tipo de live. Eu acho que vale muito a pena acompanhar por aqui. Mas as consequências econômicas estamos todos discutindo, as consequências no sistema de saúde estamos todos discutindo, será que temos ou não temos leitos suficientes para um eventual crescimento dos casos de coronavírus? Mas o Harari coloca assim, essas são coisas de curto prazo, importantíssimas, porque também acabam nos afetando no longo prazo. A gente sabe que uma grande recessão econômica pode ter consequências em 10 ou 20 anos, né? Mas ele coloca um outro ponto um pouco mais subterrâneo, que está um pouco menos latente, mas que faz muito sentido, né? Especialmente para nós, pessoas de negócio. Ele coloca o seguinte, toda vez que a gente toma decisões na emergência, né, na urgência, elas são tomadas numa crise, elas são tomadas em segundos. Só que essas mesmas decisões talvez levassem décadas para serem tomadas em situações de normalidade. Eu acho que todos nós aqui, nós estamos em casa, não é isso? Fazendo lives, muitas empresas, quase todas, fazendo home office, trabalhando de casa, se organizando para ver a melhor forma de fazer home office, né? Está até rolando uma brincadeirinha aí de que quem é o agente da transformação digital na sua empresa. Alternativa A, o CEO. Alternativa B, o C-Level. Alternativa C, o Conselho de Administração. Alternativa D, os colaboradores. Alternativa E, o coronavírus. Não é isso? Então, é claro que é o coronavírus acelerando demais, mudando muito drasticamente. Pensa comigo, quantos anos levaria para que a gente aceitasse home office da forma que a gente aceitou e foi obrigado a fazê-lo, não é isso? Decisões que demorariam séculos. Aí eu vou trazer um pouquinho para o meu setor de especialização, né? Educação. Há anos e mais anos nós discutimos na educação infantil, na educação média, na educação superior, pós-graduação, a carga de online, a carga de antigo EAD, né, ensino à distância. Poxa,
a gente, para exemplificar, a gente já tem graduações à distância, mas cheio de regulamentação, não é isso? Um curso de pós-graduação, se ele for presencial, só pode ter X% online, 20%, 30%, foram mudando, de acordo com a mudança do mundo, lentamente mudando, como é normal que o seja, né? Em setores regulados e até em setores que impactam muito as vidas das pessoas. Decisões lentas. No ensino fundamental, então, né, 1 ano e meio atrás, todos se lembram, veio uma notícia falsa a público falando que o ministro da Educação havia permitido a uma parte cursos de Fundamental 1, 2 e médio serem ministrados online. Rebelião, controvérsia, o ministro voltou e falou, olha, é fake news, né? Na verdade, isso não existe, né? Então, olha só, uma decisão lenta, que requer muito cuidado. O que aconteceu em 2 semanas, pessoal? Todos os níveis da educação do mundo, da pós-graduação, do pós-MBA, né? Até um MBA, graduação, ensino médio, ensino maternal, não é isso? Pré-fundamental 1, já imediatamente migrando para o ensino remoto com a tecnologia que tivesse. Tem tecnologia, tem, não tem tecnologia, a tarefa para casa, no meio físico. Ou seja, a gente tomou uma decisão altamente complexa, em poucos segundos, em poucos minutos. Nós, na St. Paul, decidimos numa quinta-feira que iríamos tombar tudo pro online, pro ao vivo, né? E na mesma quinta-feira, à noite, todos os cursos estavam ao vivo. Quanto tempo a gente levaria para tomar uma decisão dessa em situações normais, temperatura e pressão? Bom, e aí, já que tomamos muitas decisões em segundos que levariam décadas para serem tomadas em condições normais de temperatura e pressão, o Harari coloca 2 questões vitais. A primeira, mais rápida, ele fala, eu acho que uma consequência muito grave disso é a questão do isolamento versus a solidariedade global. E nesse momento, eu sei que você pode estar pensando assim, não, mas nós estamos todos muito solidários, né? Com muita comunicação, aqui na rede, no LinkedIn, no Instagram, em todas as mídias sociais, estamos todos nos comunicando, o WhatsApp. É verdade, essa é uma característica nossa, né? A gente pode se comunicar, o vírus não pode, né? Ou pode de outras formas que a gente desconhece. Então, assim, o Harari fala que, no sentido de comunidade, nós estamos. Mas ele coloca um ponto muito preocupante para o futuro. Em termos de nação, não estamos, né? Absolutamente não estamos. E ele menciona o caso dos Estados Unidos, que outrora já foi, já requereu, não é isso sempre, a liderança mundial, né? A liderança sendo um líder mundial, tomando a frente de proteção de todas as nações, até por isso foi chamado de imperialista por muitos anos. Parece que abdicou dessa posição, ou não tem mais interesse, e aí o Harari coloca, poxa, o G7 demorou um século, 3 semanas para se reunir, o G20 ainda está organizando, então assim, aí vem os Estados Unidos, né, e oferece $1 bilhão para comprar a exclusividade, né, de uma potencial organização alemã que estava avançada no desenvolvimento de soluções ou de prevenção para o coronavírus. Então, ele coloca isso com uma coisa muito forte, o quanto isso pode isolar nações, umas decisões que a gente tem tomado agora. Bom, mas esse é um ponto de isolamento, tem relação com as organizações, com os negócios, mas não é bem o tema que eu queria trazer. O tema que eu queria trazer é o segundo. O segundo ponto que ele coloca de consequência muito séria tem a ver, inclusive, com uma pergunta que o Matheus Queiroz colocou aqui para mim agora. Você acha que muitas medidas de curto prazo se tornarão hábitos? Já se tornaram, né? A gente não precisa nem esperar o coronavírus terminar, que ele vai terminar se Deus quiser. Já começou. Isso aqui já é um hábito, né? Mas a gente sempre fez live. Mas já sempre fez, mas não nessa intensidade. Estamos com live, trabalhando remotamente, eu acho que já entrou no nosso DNA, né? O que a gente mais vê todo dia são posts no próprio LinkedIn, falando assim, meu filho adorou o ensino online, está conectado com os coleguinhas, está um sucesso aqui. Claro que a gente tem que pensar, mas falta o aluno do ensino público,
que não tem internet, não é isso? Que não tem o professor capacitado, que as condições são precárias, são muito diferentes. Mas sim, eu acho que já começaram a mudar nosso hábito. E aí vem uma questão que o Harari coloca nessa linha do Mateus, que é assim, eu vou falar primeiro a expressão em inglês, depois a gente traduz. Ele fala de surveillance versus citizen empowerment. Então, assim, vigilância versus empoderamento do cidadão. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais pé no chão, porque o Harari, ele coloca de um jeito muito lúdico. Vamos tentar trazer pé no chão. O que ele chama de vigilância? Pessoal, estamos todos absolutamente vigilados o tempo todo, e talvez nem percebamos mais isso. Quer ver? Mas existem dois tipos de vigilância. A vigilância que ele chama de over the skin, acima da pele, e a vigilância under the skin, abaixo da pele. Acima da pele é essa que nós estamos vivendo o tempo todo. Quer ver? Ó, se você entrar no site da Amazon para comprar um livro, por exemplo, ele sabe tudo sobre você. Você já está vigilado há muito tempo, ele já te acompanha. Por exemplo, na minha conta nos Estados Unidos, há pelo menos 7 anos, ele consegue saber o que eu cliquei, o que eu não cliquei, quando ele me recomenda um livro, o que eu compro, o que eu não compro, o que pessoas como eu compro, a ponto de me fazer uma recomendação de livros, todos conhecem. Hoje eu diria que talvez melhor do que a minha melhor busca ativa de livros, né? Então, se eu for lá e colocar livros de inteligência artificial, que é algo que eu estou estudando muito, vão vir ótimos resultados, mas é assustador como a Amazon consegue ser melhor do que eu, na minha busca ativa, para me recomendar livros. Como é que ela faz isso? Num processo de acúmulo de dados meus, que talvez eu nem saiba que dados são esses, eu imagino. E ela usa isso via machine learning para conseguir me fazer recomendações impecáveis. Mas, Adriano, você foi por um exemplo, talvez muito específico, né, de compra de livros. É verdade. Então vamos para outro. Qualquer compra que você faça na internet hoje, o efeito é o mesmo. Vamos para outro. Qualquer participação sua nas redes sociais são monitoradas, são adaptadas para entender os seus gostos, não é isso? Todo mundo sabe disso. Os algoritmos de machine learning, especialmente, são preparados para entender o que pessoas como você gostam, clusterizadas, agrupadas, e conseguindo entender isso, vai te mandando, vai te alimentando com isso. A partir do momento que você gosta, que você perde tempo para ler alguma coisa, quando você dá like, ele vai entendendo que isso funciona para você e, óbvio, vai realimentando o algoritmo. Isso é conhecido de todos. Mas perceba que isso é uma vigilância over the skin, né? Tá observando o que nós fazemos, como nós fazemos, etc. E é isso que gera essa sensação da internet, de que a internet está ficando cada vez melhor e nós estamos ficando cada vez mais viciados nela, não é isso? Em redes sociais, em compras, site de compra, site de conteúdo, e aí vai. Bom, isso acontece com o iFood, isso acontece com o Rappi, isso acontece com a nossa forma de nos transportar, né? O Android sabe, ou a Apple sabe aonde vamos, quanto tempo ficamos, se bobear com quem vamos, não é isso? O que fizemos, o que consumimos. A partir do momento que a gente tem aplicativos de mobilidade, não é isso? 99 Uber não é só, então, quando a gente vai de carro, de Waze ou Google Map, Waze ou Google Map, em qualquer situação, e a gente vai chegando numa situação onde essa vigilância vai gerando muito dinheiro, vai gerando muito negócio para as organizações. E isso já foi, hein, gente? Isso já foi. Esse tipo de serviço, esse tipo de AI, de machine learning, nasceu há mais de 50 anos, o início disso, mas pegou fogo mesmo a partir de 1998 até 2000, né? Foi um momento de decolagem, depois decolou com força, já está dentro do DNA de todo mundo, né? Isso tem se intensificado a partir do momento que a gente vai para o que o professor Kai-Fu Lee, um dos maiores mestres aí da inteligência artificial, chamou de OMO, que ele fala que é o Online Merge Offline. O melhor exemplo disso é a Amazon Go, as lojas da Amazon Go. Porque no online puro, no comércio online, o que o pessoal consegue ter de informação nossa? Consegue ter
onde a gente clicou, por que clicou, coloquei um produto no carrinho, desisti do carrinho, ele consegue entender o que eu fiz depois da desistência, se eu fui atrás de outro. Tá. Tem um tipo de informação, isso está se aprofundando muito, por exemplo, numa loja da Amazon Go. Porque imagina que eu estou numa loja da Amazon Go, ela está em fase de teste, obviamente, de colher dados, né, para começar a melhorar os algoritmos, mas a partir do momento que eu pego um biscoito da prateleira e devolvo para a prateleira, bom, no online é por aí que acabou a minha informação. Se eu vou para uma loja física, eu tenho um pouco mais de informação. Eu posso ver, por exemplo, por que o consumidor pegou o biscoito e devolveu, o que ele fez. Será que ele olhou para o rótulo de informações nutricionais? Será que ele olhou o rótulo do fabricante? Será que cara que ele fez? Ele fez cara de culpa, ixi, vou engordar com isso? Ou ele fez cara de, não gostei, não gostei? Juntando isso com outras informações de hábito de consumo, o poder desses sistemas, né, desses produtos criados com base nesses algoritmos e nessa infinidade de dados que as companhias têm sobre nós e que nós não temos sobre nós mesmos, esse é o ponto principal do Harari, cria uma assimetria muito forte de poder na opinião dele. Uma assimetria forte à medida em que as empresas sabem um monte de coisa sobre você que você mesmo não sabe, né? E aí o Harari fala o seguinte, bom, até aí eu acho que isso aí já foi, né? Ele nem fala exatamente isso no artigo, mas isso aí, gente, já foi, né? 98, 2000 para 2020, já foram 20 anos, já está no nosso DNA. E só para entender um pouquinho, de onde é que vem essa criação de valor? Vem de um negócio que os dados criam, que não é tão fácil de perceber, que é o que a gente chama de ciclo virtuoso de inteligência artificial. Eu crio um bom produto, razoável produto, vou conseguir alguns usuários, conseguir usuário, eu vou ter alguns dados, dados, se bem trabalhados por machine learning, melhoram o produto. Melhor produto, mais usuário, mais dado, o aperfeiçoamento disso vai gerando um ciclo virtuoso. É o que acontece com um site de recomendações de livros da Amazon. No começo não era bom, gente. Aí ele começou a colher, mas ele era razoável. Ele me teve como usuário logo no início, eu gero dado para ele, ele melhora o produto, um produto melhor, mais usuário. Depois de 10 anos, 11, 12 anos de iterações nesse ciclo virtuoso, o produto é impecável. Qual é a base de tudo isso? Nossos dados. Bom, mas isso já foi, né? Não tem mais dúvida. Aonde que o Harari coloca a conexão disso com a crise, né? Com o Covid? Ele coloca o seguinte, olha, pessoal, até aí estamos com informações over the skin. Over the skin. Essa over the skin tem uma limitação. O Harari coloca o surgimento nessa crise de Covid de informações under the skin, abaixo da pele. Que informações são essas? Dá o exemplo do governo chinês pedindo para as pessoas, né, para controlar o Covid, algo muito sério, medirem suas temperaturas, batimento e, se possível, pressão, de hora em hora, né, e informar isso em determinados sites. O Harari fala, bom, no momento de necessidade, isso fez muito sentido, né? Agora, o problema é que é uma decisão que a gente tomou super rápida, precisamos dessa informação e faz muito sentido, é uma questão de sobrevivência. Precisamos dessas informações, só que o Harari fala o problema é que isso talvez perpetue. E quando isso perpetua, a gente começa a ter informações under the skin, colocadas em público. E ele coloca, ou talvez nem em público, mas na mão de organizações e governo. E o Harari coloca uma preocupação muito forte em relação a isso. Muito forte. Porque é uma decisão muito injusta. Perguntar assim para a população, você abriria a mão da sua privacidade em prol da sobrevivência? Poxa, claro, são coisas... Eu não conheço alguém que falaria assim, jamais, minha privacidade... Eu não conheci ainda, eu fiz várias enquetes, tá, sobre isso, mas raramente veio, eu jamais abriria, porque na hora da sobrevivência, são coisas com dois pesos, duas medidas, elas não estão no mesmo nível hierárquico de decisões, de importância, de valores, nós estamos falando de vida,
né? E aí, é claro que você aceita, você nem pensa, você aceita. Detalhe, nós não pensamos muito desde 1998, quando começamos a fornecer dados e treinar algoritmos, não é isso? Que são privilégios de algumas poucas empresas, nós nem pensamos. Mas ainda não entrou no under the skin, né? Não entrou ainda no embaixo da pele. E o que o Harari coloca é, a partir do momento que entrou no debaixo da pele, o poder disso passa a ser inimaginável. E aí ele coloca inimaginável e reforça esse inimaginável, e faz muito sentido. Imagina numa loja de Amazon Go, só para usar como exemplo, eu ter não só todas as informações desse usuário, como também informações de porque ele devolveu o biscoito, mas vamos adicionar algumas informações aqui do tipo batimentos cardíacos, temperatura, pressão e alguns dados internos, quando ele olha para esse biscoito. Quando eu entro nisso, eu começo a ter um nível muito mais profundo de conhecimento sobre esses usuários. Conhecimento que nem ele mesmo tem. E a preocupação do Harari é, se isso fosse dividido com o usuário, com a população, começo a achar razoável. O problema é que nós não começamos assim, com essa divisão. Nós começamos com as organizações e governos tendo essas informações, e nós não, como indivíduos. E assim, eu não acho que tem como barrar isso, barrar no sentido de vamos parar já com toda essa tecnologia. Acho que isso é inviável. Mas sim, é inviável nós discutirmos, nós entrarmos na zona de discussão disso, né? Só que para entrar em zona de discussão, a gente precisa perceber isso, talvez não estejamos percebendo. A questão é a seguinte, com esse grupo de informação over the skin e under the skin, que o Harari descreve como o hackeamento completo do corpo humano, porque ele vai mais longe, tá? Ele vai mais longe, ele fala em sequenciamento de DNA, de DNA, sequenciamento de coisas complexas que podem se juntas, trazendo informações muito, muito interessantes, muito incríveis, muito poderosas, a ponto de prever nossos sentimentos e de manipular nossos sentimentos. Poxa, aí vendem qualquer coisa pra gente. Aí eu queria fazer um parênteses técnico para a gente entender isso. Num movimento natural de data science, a gente tem de ciência de dados, de AI que está lá dentro, de analytics, a gente tem 3 grandes estágios. Quais são esses estágios? O primeiro estágio é o da descrição. Descrição de fenômenos. O segundo estágio é o estágio de prescrição, são modelos preditivos. Então, a gente vai de modelos descritivos, que descrevem as coisas, que leem as coisas, para ir para modelo preditivos, que predizem as coisas, que anteveem as coisas. E o último estágio é o prescritivo. Deixa eu exemplificar isso com algo que todo mundo conhece, a Netflix. Bom, a Netflix usa um monte de data science, de analytics, de inteligência artificial, por exemplo, para descrever nosso comportamento. Olha, o Adriano, em geral, acessa o Netflix na televisão no sábado à noite e na sexta à noite. Domingo à tarde também acontece. No mobile, no comecinho da manhã, ou na hora do almoço, ou não sei. Além disso, ele tem uma preferência muito forte por documentários, por filme de ação, por stand-ups. Ele vai me conhecendo e vai me descrevendo, ele é capaz de me descrever. Modelos descritivos, que criam muito valor. O próximo passo disso é um modelo preditivo. Bom, dado todo esse comportamento do Adriano, por exemplo, eu sei que pessoas como ele ficam, em média, 6 meses como assinantes. Depois de 6 meses, em geral, pessoas como ele, com esse comportamento, com essa descrição de quem ele é, 6 meses depois, vai embora. Então, eu estou predizendo que em 6 meses o Adriano vai embora. Então, a oferta de valor para o Adriano tem que considerar que ele vai me trazer receita por 6 meses. Interessante isso. Preditivo, eu estou predizendo as coisas. O último nível que a gente conhece dos modelos de data science, de AI, é o modelo prescritivo. O que é o prescritivo?
Agora que eu já sei que o Adriano fica, em média, 6 meses com 98% de confiança, um modelo muito acurado, por exemplo, eu vou começar a prescrever coisas para ele. Como prescrever? Eu vou ter uma receita de bolo automática, com base em dados, para mudar isso de 6 meses para ele ficar 1 ano ou 14 meses, para ele conseguir ir para 14 meses de assinatura. Como que ele vai fazer isso? Prescrevendo coisas para mim. Espera aí, quando ele faz isso, é maravilhoso, é um modelo incrível, só que ele tá me, me, me levando a ter determinada ação, ele está com os dados me levando a ter determinado comportamento. Até aí, parece tudo muito fair, tudo muito justo. O que o Harari coloca talvez isso tenha que ser, de alguma forma, ou consentido ou compartilhado. Bom, só que imagina o poder disso, né, de um Netflix, por exemplo, que eu usei como exemplo, se além de tudo, ele puder ter informações internas do meu corpo humano, do meu funcionamento, da minha biologia, da minha fisiologia. Bom, aí eu acho que a gente vai, é o que o Harari coloca, para coisas um pouco mais avançadas, né? Aí a gente fala assim, bom, isso talvez seja coisa lá da China, né? Mas aqui não. É redondo engano, né? Eu coloquei aqui para trazer para vocês só 2 exemplos, né? Um é que a confusão que está, né, com o metrô de Caracas, o metrô de São Paulo, em relação ao projeto que eles tinham de face recognition, de reconhecimento facial, em todas as estações, em todas as plataformas de metrô, onde passam cerca de 3,5 ou 4, perdão, de 3,5 ou 4 milhões de pessoas por dia. Foi tudo travado, né? Tem algumas ações judiciais em cima disso, porque, na opinião de algumas entidades que representam associações ou que representam pessoas físicas, isso não foi negociado, isso não foi avisado, isso é um tipo de vigilância indevida. Claro que é pela segurança. Aí eu trago à tona a questão do Harari. Será que agora, numa questão de Covid, de aglomeração, etc., um tipo de ação dessa, que está demorando alguns meses, até anos, para ser colocado em prática por causa de questionamentos, há alguns meses que isso vem sendo tratado, não seria colocado em prática em questões de segundos, se fosse por segurança, né? Por segurança em relação ao coronavírus, por exemplo, né? E em linha com isso, eu peguei uma outra reportagem aqui do Globo.com, que Recife rastreia 700 mil celulares para monitorar isolamento social e direcionar ações contra o coronavírus. É uma ação da prefeitura, né? Muito interessante, só que vem muito ao encontro, vem muito ao encontro do que a gente está falando, do que o Harari está falando. São decisões que a gente toma na pressa, num momento de crise, tomamos. Só que talvez isso se perpetue, isso dure anos e mais anos. E a questão que fica se durar anos e mais anos, é uma coisa que a gente discutiu. E atenção, pessoal, eu não estou aqui contra a tecnologia, muito pelo contrário, né? A gente tem projetos incríveis dentro da Sampo, o próprio LIT é uma plataforma onde a gente usa um monte de AI, né? A gente tem eu fiz o meu pós-doutoramento em inteligência artificial em Columbia, em Nova York, então assim, eu sou um amante da inteligência artificial. A questão que fica é uma relação de discussão em relação a isso. Que a inteligência artificial traz enormes benefícios, não há a menor dúvida, pô. Não há a menor dúvida. Na educação, né? Na educação, tá fazendo revoluções. A gente, no LIT, por exemplo, que é só um exemplo, consegue mapear perfil de personalidade, ajustar os traços de perfil de personalidade, a forma que a pessoa melhor aprende, tudo, obviamente, que 100% adaptado à LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados europeia, americana, brasileira, que é um espelho de uma delas, né, mais da europeia. Então, assim, traz coisas maravilhosas para a medicina, né, maravilhosas para a medicina. Então, para a educação, a AI está ajudando a gente e o mundo a democratizar a educação de alta qualidade como nunca tivemos a chance. Na medicina, exemplo, diagnósticos altamente precisos, até hoje, são privilégios de pouquíssimos, que conseguem ter os melhores laboratórios, os melhores médicos e as melhores tecnologias. Talvez, em muito pouco tempo, já há grandes evidências de que isso está acontecendo com força,
a gente tem algoritmos identificando alguns tipos de cânceres, por exemplo, com muito mais velocidade precocemente, né, com muito mais velocidade, com muito mais antecipação, do que o mais treinado dos médicos. O que isso abre? E a custo marginal, a custo muito próximo de zero. Então, o que isso abre? Isso abre uma oportunidade ímpar para a gente ter essa medicina de alta qualidade disponível para muito mais gente, disponível para uma quantidade enorme de pessoas a um custo quase zero, porque o custo marginal dessas tecnologias é zero. Então, assim, não é uma questão de ir contra ou ir a favor, eu acho que é muito mais uma questão de conhecer para debater, né? Então, assim, a gente tem que ter consciência de que muitas decisões que a gente toma agora, elas impactam sim o longo prazo e elas se perpetuam. Algumas são desejadas, outras não. Talvez a gente não tenha condição de avaliar, porque na crise a gente toma uma decisão muito rápido, mas algumas delas precisam ser um pouco pensadas, um pouco mais bem cuidadas, né? E assim, o Pedro pergunta aqui para a gente, esses dados de empresas são adaptáveis a momentos? Por exemplo, estamos em um momento de crise, portanto, o hábito do consumidor muda, o dado capta essa mudança? Ótima pergunta, Pedro. Esse é o poder da inteligência artificial, né? O que transforma um modelo normal, sem inteligência artificial, um modelo estatístico puro, né? De entendimento do comportamento de um consumidor, para um modelo baseado em AI. São 3 características, né? Primeiro, o modelo matemático tem que ser adicionado predição, então tem que ser usado para prever alguma coisa, senão não é AI. 2, tem que se testar vários tipos de modelos, né, para ver o que melhor se enquadra, isso de forma automática. 3, temos que, com alguma velocidade, ter esses dados sendo atualizados, porque se atualiza o dado, atualiza o modelo, né? O modelo vai ficando melhor. Se eu não atualizar, e alguns modelos de AI não se atualizam, os mais antigos, efetivamente, se eu não atualizar, o modelo vai perdendo a acurácia. E a grande sacada, uma das grandes sacadas de AI é conseguir colocar essa atualização de dados para retroalimentar o modelo e eu sempre estar com o melhor modelo possível. Vou te dar um exemplo com isso. Simples. Observa o que acontece com o seu sistema de spam do e-mail, né? Foi feito um modelo de spam com base em inúmeros dados, não é isso? Dados de e-mail, características desses e-mails, todos, tem hiperlink, não tem hiperlink, tem meme, não tem meme, tem tudo. Tem assinatura, não tem assinatura, tem um título num idioma, o texto em outro, um monte de característica. E tem o label, né? O rótulo disso. Será que é spam? Spam, não spam, que alguém teve que começar classificando, um ser humano, ou muitos. Uma vez que eu tenho esse modelo e boto ele para rodar, ele começa a ser preditivo, porque toda vez que entra um novo e-mail, ele prevê, é um spam ou não é um spam, e joga para uma caixa de spam ou para o seu inbox. Mas todo e-mail que chega, que você vai, alguém te liga assim e fala, vê se não foi para o spam, aí você foi ver, tá no spam, você volta isso para o inbox, ou vice-versa, né? Foi para o seu inbox, você fala assim, spam, né? O que você está fazendo? Você está dando novos dados para o modelo, você está retroalimentando o modelo. E é justamente isso que faz os modelos ficarem cada vez melhores. E a questão é, os modelos vão ficando cada vez melhores porque a gente os treina. Então, com certeza, os hábitos dos consumidores estão lá mudando por causa do Covid e esses sistemas têm que retroalimentar, né? Eles têm que se adaptar a essa nova realidade. E eles estão se adaptando com muita força, né? Com bastante força, inclusive em termos de intensidade de pushing, né, de notificação, eles vão se adaptando justamente é aí que está, para melhorar a acurácia deles, e é aí que está a grande inteligência artificial, né? Os modelos mais antigos não têm isso, mas os modelos mais novos têm que considerar essa entrada constante de dados. Então, e aí é que está o poder disso, né? Primeiro que tem informações que a gente mesmo não tem. Não agregada, a gente não tem. A gente tem um pouquinho e tal. Eu acho que nem a pessoa que mais fez MBTIs, DISCs, neurolinguística e aí vai, se conhece tanto quanto um algoritmo nos conhece, ou alguns algoritmos compilados nos conhecem, e isso vai se intensificar.
Tem muito efeito positivo, pessoal. E eu, sinceramente, acho que é sem volta. Eu sou um amante desses modelos, inclusive, né? Então, eu não estou aqui contra os modelos. O que eu digo é, a gente tem que discutir, porque são decisões que vão passando, que parecem que na crise tudo faz sentido. E aí você pode estar se perguntando assim, Adriano, peraí, nós começamos falando ali de decisões que a gente toma na crise, que impactam o nosso longo prazo, e terminamos falando de tecnologia. É isso mesmo. E por que o Harari fez esse aparente recorte, esse estreitamento? Gente, ele não fez estreitamento, não. A questão toda é que essas tecnologias emergentes, encabeçado por AI, né? É AI para colocar inteligência, mas é IoT para gerar dados dos nossos equipamentos, né? Internet das coisas, celulares, computadores, gerando dados, gerando big data, cloud para amarrar tudo isso, armazenar, disponibilizar. Em alguns casos, blockchain para dar a segurança adequada para esses dados, para permitir escalabilidade segura. Então, assim, é um pacote de tecnologias organizados por AI, que eu gosto muito de uma afirmação do professor Andrew Ng, de Stanford, que ele fala o seguinte, foi o primeiro a falar que inteligência artificial é a nova energia elétrica. Por isso a preocupação tão forte do Harari em relação a isso. Ele coloca, olha, impactos econômicos são muito relevantes, mexem muito com a nossa vida no curto prazo e até no longo. Impactos sociais mexem muito. Impactos nos hospitais mexem muito, no sistema de saúde, todo o sistema de health de uma nação, impacta muito forte. Mas isso é uma causa-consequência mais clara, não clara no sentido de sabermos as consequências, mas no sentido de que precisamos estar antenados, né? Estamos todos antenados para entender essas relações. O que o Harari coloca é, existe um negócio debaixo da superfície, que é essa nova energia elétrica que impacta violentamente todos os setores, e que eu acho que a gente está discutindo pouco, em especial em momentos como esse, né? Então, eu acho que, e aí eu acho que tem uma questão muito importante no Brasil, que é, poxa, como a gente começa a discutir tudo isso, né? Como que a gente começa a discutir? A discussão não pode ser vazia, então, minimamente, eu acho que a gente tem que, óbvio, não podemos deixar de discutir economia, são muito importantes esses aspectos, afetam a nossa vida, só que tem que entrar na pauta, e na de muitos economistas já entra, né? O próprio Securato falou ontem de economia, mas trouxe bastante tecnologia, essa questão desses impactos de decisão que a gente tem tomado em relação a essas tecnologias, né? E precisamos entender as capacidades delas. Então, assim, e essa nova energia elétrica, essa tecnologia, afeta a gente em 4 grandes ondas, né? Só para ter certeza de como isso afeta a nossa vida e vai continuar afetando. A primeira onda é a onda da AI da internet. Essa já foi, né? São praticamente todos os exemplos que eu dei no começo dessa nossa live. Sobre o impacto lojas de livro da Amazon, Rappi, iFood, Waze, etc., é tudo na internet, que tem uma massa de dados natural geradas por nós mesmos, né? Essa já foi no sentido não de que não tenham oportunidades, mas já está em curso faz tempo. Tem uma outra AI que entrou em curso, especialmente a partir de 2004, 2005, que é a internet, a inteligência artificial, a AI das empresas, dos negócios, que usa o quê? As enormes bases de dados geradas pelas próprias empresas ao longo de anos. É o que está no sistema de ERP da empresa, no sistema contábil, no sistema financeiro. Perceba qual é o motor dos dois. Dados. AI da internet, dados, que nós mesmos geramos, e estamos gerando agora, por exemplo. A AI das empresas é aquela de aplicar AI nas enormes bases de dados que as empresas têm. A terceira, que começou agora, tem muito a ver com o que o Harari fala, porque a primeira e segunda já foram, né? Mas impactam muito a nossa vida, como nos transportamos, como Waze, Google Maps, 99, Uber, né? Como consumimos na internet, como consumimos comida, o que comemos, muda muito os nossos hábitos, já mudou. O das empresas muda muito as organizações mesmo.
E aí, a terceira onda de AI e a quarta onda de AI é onde a gente vê mais potencial de impacto na sociedade, nas nossas vidas. A terceira é a IA perceptiva. O que é a IA perceptiva? É a gente dar olhos e ouvidos para a AI. O melhor exemplo é o que eu falei agora há pouco da Amazon Go, né? A gente está dando olhos, que são as câmeras que estão na loja, e ouvido, ali no caso não tem muito ouvido, tem mais olhos, né? Mas pode ter reconhecimento facial ali, reconhecimento de voz, né? Speech to text, text to speech, entendimento de voz, em vários tipos, inclusive está no projeto da Amazon Go, de interagir com um sommelier verbalmente, um sommelier robô. Então, assim, está dando olhos e ouvidos para a inteligência artificial, via equipamentos, né, via IoT. Então, esse é um novo mundo de dados que abre possibilidades incríveis, e não é difícil imaginar daqui a alguns anos a Amazon Go, não é isso, conectada com a sua geladeira, que vai informar o que você tem, o que você não tem, o que está faltando, o que não está faltando, itens pesados imediatamente sendo requisitados para serem encomendados e trazidos para sua casa no momento mais oportuno, e itens mais específicos que nos dá muito prazer comprar, ou pelo menos para muitos, a gente ir numa loja como a da Amazon Go, mas ter uma experiência completamente diferente, uma experiência perceptiva, uma experiência conectada, uma experiência onde, por exemplo, eu não preciso mais pesar frutas e legumes, automaticamente a câmera consegue entender densidade de determinados alimentos, isso não está longe, já estimar seu preço, isso não está longe, então é a IA perceptiva, é dar olhos e ouvidos para a AI, isso está em curso, isso tem um poder assombroso de mudar tudo, inclusive a educação, né? E a quarta onda de AI, né, é a AI autônoma. Acho que os melhores exemplos são drones autônomos, tem muito teste sendo feito, e o maior exemplo é o de veículos autônomos, Tesla, a Uber, o Waymo, né, que é o projeto do Google. Então, assim, é da autonomia, né, porque se o primeira e segunda onda trabalharam com dados, respectivamente, uma com dados da internet, outros com dados das empresas, a terceira e quarta. A terceira dá olhos e ouvidos, né, a perceptiva, e a quarta junta tudo isso, dados mais olhos e ouvidos e capacidade de lidar com dados, para uma autonomia, para uma tomada de decisão autônoma. Esses 4 pontos, 4 ondas, que a 1 e 2 já foi, já estão aí, né? A 3 e 4 estão indo. São essas 4 ondas que nos fazem ter essa afirmação cada vez mais forte. A inteligência artificial é a nova energia elétrica, embedada em tudo. E inteligência artificial, nessas 4 ondas, tem como base dados esses que vêm de nós. Por isso, essa discussão tão importante do Yuval Harari, para a gente começar a ir fechando esse nosso bate-papo, do Yuval Harari, de que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com essas decisões que a gente toma, um pouquinho mais de reflexão, no mínimo consciência, né? Porque outras coisas também importantes podem estar nos distraindo, não distraindo no mau sentido, ocupando o nosso tempo, e tem que ocupar questões sociais, questões econômicas, questões políticas que dominam o nosso radar, podem estar não deixando com que a gente também preste atenção nessa outro tipo de decisão que é tecnológica, que está muito abaixo da superfície, mas que tem o poder de mudar para sempre as coisas. Não tenho dúvida que se temos 7 mil celulares, né? 700 mil celulares, perdão, sendo rastreados em Recife, será que isso vai acabar assim que o coronavírus terminar? Provavelmente não. E o que mais vamos fazer com esses dados rastreando 700 mil pessoas? Em termos de governo, em termos de manipulação em épocas de eleição, em termos de venda dessas informações para organizações comerciais. Ou seja, a gente tem uma série de implicações que são muito interessantes e que precisam ser minimamente debatidas. Mas não conseguimos debatê-las se a gente de verdade não mergulhar nessas tecnologias. Então, observa, começamos falando de decisões de longo prazo, tomadas na pressa, na emergência, tem que ser, que impactam o nosso longo prazo, e acabamos falando de tecnologia, né? Por quê? Porque esse é um dos pontos mais importantes que a gente talvez
não discuta muito, não esteja muito no nosso radar, mas que faz todo sentido a gente discutir, né? Temos um comentário aqui do Fernando Lofrano. Ele coloca: momentos como este aceleram a transformação. O foco fica voltado em soluções com emerging tech. É verdade, as soluções ficam um foco muito grande, não é isso? E abre muito espaço bacana para a gente intensificar o uso de tecnologia, né? Home learning, né? O EAD, o aprender em casa, daqui a pouco, eu não tenho a menor dúvida que todas as escolas, inclusive aquelas que não estavam pensando em tecnologia, agora estão 24 horas por dia pensando como é que eu melhoro essa experiência se esse confinamento continuar. Como é que eu melhoro a aprendizagem? E aí nós vamos cair em tecnologia. Então, grande oportunidade da gente trabalhar essas tecnologias e desenvolvê-las, que bom, não é isso? Talvez com isso a gente consiga tirar um atraso que nós estamos nas previsões especialmente de PwC e McKinsey em relação ao uso dessas tecnologias, né, como nação. E essas tecnologias criam muito valor, então se criam valor, podem ajudar a gente muito fortemente a sair mais velozmente de crises, né? Só que, ao mesmo tempo, gera essa discussão dos impactos de longo prazo que decisões como essa trazem. Então, assim, eu acho que fica aí a reflexão, né, para todos. Eu quis trazer esse ponto porque eu acho que ele está um pouco... Ele tem recebido um pouco menos holofote, né? Porque a gente se preocupa mais do que é natural com questões de curto prazo, mas a gente tem questões de longo prazo muito sérias para serem debatidas e talvez eu prefiro ver tudo isso como uma grande oportunidade para a gente de verdade mergulhar nas tecnologias, né? Aprendê-las, colocar em prática, até porque se não colocar em prática não dá para melhorar o debate, né? Como é que a gente vai debater o caso do metrô de São Paulo, quando eles decidiram colocar em prática reconhecimento facial em todas as suas plataformas? Primeiro põe a tecnologia, e nem colocou, hein? Só fez uma licitação né? Então, assim, o projeto foi parado no meio. Só quando a gente tem ações dessas é que a gente consegue minimamente discutir. E não adianta a gente não ter ações, porque o mundo está tendo as ações, né? Então, a gente precisa aumentar fortemente esse tipo de discussão de mindset, porque eu acho que ele tem que ocupar e eu acho que ele vai ajudar demais a gente a sair da crise, inclusive, quando esse Covid passar. Especialmente porque se a gente não der um sprint, né, se não aumentar a velocidade de uso de tecnologia, talvez a gente fique para trás, né? E como tudo na vida, na história da humanidade, primeiro a gente põe na prática, começa a ver consequência e aí vamos discutindo. Claro que a gente consegue prever um pouquinho as discussões, mas eu acho que está faltando um passo até para trás da discussão mais profunda, é a gente entender as capacidades dessas novas tecnologias de fato, para trazer para a discussão, para trazer para a prática, tentar aproveitar ao máximo as oportunidades e tentar minimizar ao máximo todos esses riscos colocados pelo Harari, né? Eu acho que a gente tem sim uma grande oportunidade nesse sentido, e estamos diante disso. Isso vai muito em linha com o que a Eliane Rodrigues colocou aqui, né, que são reflexões complexas, com focos importantes, um do lado das empresas como negócio e outro do cidadão como indivíduo. Perfeito, Eliane. Acho que você resumiu muito bem esse pensamento, né? E o Fábio Oliveira colocou uma questão também muito boa aqui e oportuna. Ele coloca: você acha que o momento de crise é mais oportuno para ser inovador ou disruptivo? Sinceramente, sim. A gente começou falando, né, justamente isso, que as decisões são tomadas na pressa, na prática, na urgência, porque a gente precisa resolver, e muitas vezes essas soluções são disruptivas, são completamente inovadoras, rompem com o status quo de vários segmentos. Claro que o disruptivo, a palavra disruptiva, ela é mais complexa, né, ela é mais profunda, mas eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos sair dessa crise fortalecidos de uma série de disrupções que a gente vai ser obrigado, ou que a gente vai vislumbrar que são possíveis de serem feitas.
E muitas delas, ou quase todas elas, vão envolver as tecnologias. Então, eu acho que é um momento muito bom nesse sentido, né? É o tentar ver o copo meio cheio, eu acho que é justamente esse, de entender isso tudo como uma oportunidade, né? Você colocou oportuno, então tem a ver com a oportunidade de ser inovador, ou disruptivo, se for algo mais profundo. Então, eu não tenho a menor dúvida, eu acho que é um momento muito, muito relevante da gente ser disruptivo, né? De novo, voltar para o meu setor base, né? Minha indústria básica é a educação. Quantos anos o Ministério da Educação precisaria mais com a nossa discussão? E eu não estou dizendo que a discussão não é relevante, né? Precisaríamos para ter um EAD autorizado no ensino fundamental, nem que seja por um tempo. Eu acho que muitos, talvez todos, e talvez nunca a gente chegasse num ponto como esse. É o momento, então, de acolhermos as experiências, virmos o que funcionou na educação, o que não funcionou nessa educação à distância, o que dá para manter, o que dá para parar, o que precisa ser readaptado, mas vai melhorar muito a educação. Então, eu acho que sim, o momento de crise é o momento da gente tirar as amarras, né? Indo lá para os vieses cognitivos, tirar as ancoragens, né? É o momento de soltar as âncoras, né? Que tanto nos seguram, e irmos rumo a decisões mais ousadas, porque a crise requer. Então, sim, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de romper setores, de sermos inovadores. Pessoal, eu já passei aí 5 minutos do tempo programado. Eu quero agradecer a participação de todos, né? Eu acho que são discussões importantes, a gente tem muito o que debater. Eu deixo o meu LinkedIn pessoal, né? Que é não tem como errar, é Adriano Mussa, né? Sem professor, sem nada, é Adriano Mussa, M-U-S-S-A. Conecta lá no LinkedIn, para quem já não está conectado, e a gente pode conversar bastante, debater por lá. E eu queria reforçar uma sugestão, uma dica, né? O LIT, por conta de todo o Covid, o coronavírus, a gente abriu por 30 dias grátis para quem se cadastrar até 30 de abril. Eu acho que vale. Momento de educação, a gente está tendo muitas lives, muitos webinars lá também, de temas bem específicos, profundos, que eu acho que pode agregar nesse momento. Então, quero agradecer a participação de todos, foi um prazer, muito obrigado, e nos vemos na próxima. Obrigado, pessoal.